Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é gráficos de mudança de estado físico. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula de introdução ao estudo da química, onde nós vamos falar sobre os gráficos de mudança de estado físico. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. É claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa produzir cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Beleza? Vamos lá aprender? Muito bem. Lembrando da videoaula anterior que, pela mudança de estado físico, fusão é a temperatura em que ocorre a mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? E a ebulição, que é um tipo de vaporização, é a temperatura em que ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Beleza, gente? Então, olha só, como é que a gente pode representar isso graficamente? Então, primeiro, a gente vai falar sobre substância pura. O que é uma substância pura? É uma substância que está sozinha num determinado sistema. Tudo bem? Por exemplo, a água que você bebe é água pura? Com certeza não. Por quê? Porque ela tem cloro, certo? Ela tem flúor, ela tem um monte de coisa misturada ali nela que não caracteriza uma substância pura. Água pura, certo? Sem mais nada, é a substância pura. Beleza? Então, considerando a água pura a uma pressão de 1 atm, sempre falando aqui a uma mesma pressão, e essa pressão sempre a pressão a nível do mar, tudo bem? Onde a gente está aqui no Rio de Janeiro, 1 atm. Bom, a água tem um ponto de fusão 0 graus e ponto de ebulição 100 graus. Binho, eu tenho que saber isso? Para a água, sim. Para a água é bom você saber, você memorizar, que a água funde a 0 graus e ebule a 100 graus, tudo bem? As outras você precisa saber só como trabalhar, beleza? Bom, ele vai te fornecer qual é o ponto de fusão com o ponto de ebulição e você vai construir o gráfico de acordo com esse fornecimento, ou seja, de acordo com esses dados. Muito bem, vamos lá. Então, por exemplo, se o ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição é 100, eu vou considerar que o 0 é aqui mesmo, tá? Mas é obrigado? Não, posso botar o 0 em cima, o 0 embaixo, onde eu quiser, tá bom? Eu vou considerar que o 0 é aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai marcar os dois pontos, ó, 0 e 100. Então, eu vou considerar aqui, ó, 0 e 100, tudo bem? Uma vez que eu considerei 0 e 100, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa assim, ó. Como assim, Bim? Uma coisa assim. Olha o que vai acontecer, ó. Você vai puxar aqui, ó, um traço. Tá vendo? Sempre com uma distânciazinha aqui dos pontos, ó. Tá vendo a distânciazinha? A distância aqui, por exemplo, de 3 dedinhos, beleza? Então aqui, ó, você puxa aqui, ó, vai fazer assim, ó, aqui reto, tudo bem? Primeiro patamar aqui reto, vai subir uma escada, ó, vai subir, tá vendo aqui, ó, no 100, ó. Aqui, ó, no 100, vai fazer outro patamar reto e vai subir. E aí, indivíduo, olha o que você vai escrever, olha o que você vai escrever, ó. Você vai escrever o seguinte, olha aqui, ó. Abaixo de 0, tá? Se o ponto de fusão é 0, fundir é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Logo, se ainda não fundiu, quer dizer que está sólido, beleza? Quando chega a 0, ele vai coexistir melhor. A água vai coexistir nos dois estados físicos, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, sólido, sólido mais líquido. Então, aqui ó, é o início da fusão e aqui é o final da fusão, beleza? Aqui é onde ela começa e aqui é onde ela termina. O tempo vai depender da quantidade de matéria que você tem, da quantidade de calor que você está dando, tudo bem? A única coisa que você tem que lembrar é que na fusão, ou seja, para a substância pura, tanto na fusão quanto na ebulição, a temperatura se mantém constante. A quantidade de calor é que muda, que toda a quantidade de calor está sendo usada para movimentar as moléculas, tudo bem? Então aqui, ó, a temperatura é constante na fusão. Então esse aqui é o início da fusão, esse aqui é o final da fusão. Uma vez, imagina o gelo, por exemplo, o gelo derreteu todo, beleza? Então assim que ele derreteu todo, o que acontece? Todo o calor que eu der vai aqui, ó, para cá. A molécula vai estar no estado líquido, tudo bem? Vai fazer todo o calor que eu der, vai fazer a temperatura aumentar. Então aqui, ó, estado líquido. Quando chega a 100 graus, o que vai acontecer? Vai acontecer, deixa eu botar aqui de rosinha também, líquido. Quando chegar a 100, ela vai coexistir tanto no estado líquido quanto no estado gasoso. Por quê? Porque 100 é a temperatura de ebulição, que é a temperatura onde ocorre a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Consequentemente, aqui
é o início da ebulição, aqui é o final da ebulição, tudo bem? Logo, depois que passar de 100 graus, o que vai acontecer? Ela só vai existir no estado gasoso. Então aqui, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. Então olha aqui, ó, o que acontece, por exemplo, qual vai ser o estado físico da água a 20 graus? Espera aí, a 20 graus está entre 0 e 100, ela vai estar líquida, tudo bem? Qual vai ser o estado físico da água a 80 graus? Espera aí, 80 graus está entre 0 e 100, ela vai continuar líquida. Qual é o estado físico da água a 120 graus? A 120 graus ela está acima de 100, então ela vai ser gasosa. Então, qual é o estado físico da água a menos 5 graus? A menos 5 graus está abaixo de 0, então ela vai ser sólida. Beleza? Bom, mas isso a gente está colocando aqui em um gráfico crescente. Por quê? Porque é um gráfico de aquecimento. Mas se for de resfriamento, ou seja, se ela já estiver no estado gasoso e eu passar lá para o estado líquido, depois para o estado sólido, a mesma coisa, só que aqui, ó, o que acontece? Ó, 100, certo? Aqui é 0. E aí, ó, o que vai acontecer? Ó, vem descer, ó. Quando chega aqui, você vai dar um tracinho, desce, agora a escada desce, ó. Vai descer, certo? Ficou meio torto aqui. Eu vou consertar, ficar direitinho. Aqui, ó, vai descer. E bem, continuou torto, mas tudo bem, dá para entender. Aqui, ó, assim, e depois desce de novo. Ou seja, o que vai acontecer? Aqui ela está gasosa. Quando chega a 100, o que acontece? Ela vai estar o quê? Gasosa, mais o quê? Mais líquida, certo? Vai descendo a temperatura, aqui ela vai estar o quê? Líquida, certo? Aqui ela vai estar o quê? Líquida, mais sólida. E aqui abaixo, sólida, certo? Quando o gráfico ele for uma escada subindo, ele é um gráfico de aquecimento. Mas quando for uma escada descendo, é um gráfico de resfriamento. Beleza? Que a gente está resfriando. Ou seja, aqui eu estou indo do sólido para o gasoso. Aqui eu estou indo do gasoso para o sólido. Vamos ver, por exemplo, agora com o álcool, tá? Esse álcool comum aí. Mas, na verdade, esse álcool que a gente usa em casa, ele está misturado com água. Vamos considerar o álcool puro. Tudo bem? Substância pura. Qual é o ponto de fusão? Menos 114. Qual é o ponto de ebulição? 78. Bem, aqui do álcool, eu sou obrigado a saber? Não. Vai ser obrigado a saber o quê? Trabalhar com isso. Então, vamos colocar os pontos aqui. Eu vou considerar que menos 114 está aqui, tudo bem? E que 78 graus está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Lembra o que eu te disse? Dá um espaçozinho, ó. Dá um espaçozinho do primeiro ponto. Aqui, ó, dá um espaçozinho, ó. Coloca aqui assim, ó, um traço. Ó, uma escada. Lembra que é uma escada, ó. Sobe, não é isso? Aqui, ó. Sobe, certo? Muito bem. Ficou meio tortinho, mas dá para entender. Aqui, indivíduo, aqui, ó, é o estado... Pega aqui, ó, caneta de outra cor. Aqui é o estado o quê? Sólido, abaixo de menos 114 graus. É sólido. Aqui é o quê? É sólido mais líquido, certo? Ou seja, início da fusão, final da fusão. Aqui é só líquido, não é isso? Aqui é o quê? É líquido mais gasoso. Gasoso. Muito bem. Então, eu te pergunto, que estado físico vai estar o álcool a 30 graus? A 30 graus está entre menos 114 e 78. Ele vai estar líquido, não é isso? Considera, por exemplo, a menos 5 graus. A menos 5 graus para a água é sólida. Por quê? Porque está abaixo de 0, certo? Mas menos 5 graus para o álcool é líquido. Por que é líquido? Porque menos 5, ela está mais ou menos aqui, certo? Menos 5. Então, aqui, ó, essa faixa de menos 114 até 78, ele vai ser líquido. Então, dependendo da temperatura, dependendo da substância, uma vai apresentar no estado físico e outra em outro. Beleza? Então, aqui, ó, é líquido mais gasoso, gasoso. Ou seja, aqui é o início da ebulição, aqui é o final da ebulição. E, consequentemente, acima de 78 graus, o álcool vai estar no estado gasoso. Então, por exemplo, a 80 graus, a água ainda está no estado líquido. Tá vendo que 80 ainda é abaixo de 100. Mas 80 graus, o álcool vai estar todo no estado gasoso, porque 80 é maior do que 78. Então, fazendo o gráfico de resfriamento, como é que a gente pode fazer aqui, ó? Ó, 78, não é isso? Aqui, ó, menos 114. O que vai acontecer, ó? Aqui, ó, um tracinho,
a gente desce, ó, vai até lá embaixo, outro tracinho, né? E vai ficar assim, ó. Aqui é gasoso, não é isso? Aqui vai ser gasoso mais líquido. Aqui é líquido, ó, líquido mais sólido. E aqui, sólido. Espero que você tenha entendido. Então aqui, lembra que uma escadinha subindo é o gráfico de aquecimento, a escadinha descendo é o gráfico de resfriamento. Tudo bem? Muito bem. Na letra B, a gente vai falar sobre mistura. Mistura. Uma coisa é substância pura, água. Água pura. Álcool puro. Outra coisa é mistura, por exemplo, água e álcool. Será que vai ter esse mesmo comportamento? Lembre-se, substância pura tem patamar fixo de fusão e de ebulição. Aqui de condensação e aqui de solidificação. Concorda? Condensação, solidificação. Então, sempre nesses pontos, você vai ter patamar fixo. Sempre assim, beleza? Sempre assim. Mas quando for uma mistura, por exemplo, uma mistura, a gente pode considerar a mistura como uma mistura comum ou um caso especial de mistura. A gente já vai ver. Numa mistura, por exemplo, como água e sal, olha o comportamento do gráfico. Ele vai ser uma coisa desse tipo, ó. Uma coisa desse tipo. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Você tem variação na fusão e você tem variação na ebulição. Ou seja, você tem variação na temperatura de fusão e você tem variação na temperatura de ebulição. Lembrando aqui que vai ser o quê? Sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. Muito bem, toda mistura comum, tá, vai apresentar esse tipo de gráfico, assim, tudo bem? Torto, torto. Então, vamos lá, como é que a gente sabe diferenciar direto num gráfico se é substância pura ou se ela é uma mistura? Substância pura, patamar fixo, beleza? Numa mistura, o patamar é variável. Mas, vinho, existe mistura de patamar fixo? Existe. Pior que existe. Mas nunca podem ser os dois fixos, porque se for os dois fixos, é substância pura. Ou fixo na fusão e a ebulição é variável, ou fixo na ebulição e a fusão é fixa. Tudo bem? E a fusão é variável, perdão. Vamos lá. Ou é fixo na fusão e variável na ebulição, ou fixo na ebulição e variável na fusão. Beleza? Esses vão ser os tipos especiais de mistura, que a gente vai chamar de mistura eutética, quando, por exemplo, o patamar é fixo na fusão, mas é variável na ebulição. Você pode perceber que aqui é um valor só, é uma temperatura T, mas aqui é uma temperatura ΔT, ou seja, aqui ele vai variar. Tudo bem? Desculpa, ficou meio torto o gráfico, mas aqui, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. Ó, por exemplo, uma mistura comum como água, aqui, ó, água mais sal. Tem esse comportamento. Uma mistura eutética, vou te dar um exemplo. Solda. A solda é uma mistura de estanho e chumbo, certo? São dois metais que vão fundir a uma temperatura fixa, mas vão ebulir a uma temperatura variável. Para quem não sabe o que é solda, já viu uma placa de computador cheia de pontinho assim prateado? Aquilo é solda, tudo bem? É formado de estanho e chumbo. Muito bem. Agora, já uma mistura azeotrópica também é um tipo especial de mistura em que a gente vai ver o contrário. Olha aqui, ó. A temperatura de fusão é variável, mas a temperatura de ebulição é fixa. Então, você pode ver que na fusão aqui, você tem um ΔT, mas aqui na ebulição, você só tem um T, que eu vou chamar de T2 aqui. Então, olha aqui, ó, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gasoso, gasoso. Muito bem. Então, aqui, veja bem, então aqui você vê que há variação na fusão, mas é fixo na ebulição. Exemplo, uma mistura de água, tá? Uma mistura de água mais álcool a uma determinada proporção. Não é toda mistura de água e álcool que vai dar mistura azeotrópica, não. Se eu não me engano, 96,4. Tudo bem? 96% de álcool, 4% de água, você vai ter
uma mistura azeotrópica. Beleza? Vai lá para o biscoitinho de gráficos de mudança de estado físico para você ficar fera. Te encontro lá no biscoitinho. Obrigado pela atenção. Valeu!